Olá amigos fisioterapeutas, tudo bem? Eu sou o Gabriel e esse aqui é o Fisioboys, um lugar onde a gente fala sobre fisioterapia, prática baseada em evidência e um pouquinho de empreendedorismo. E hoje a gente está aqui para falar sobre 5 motivos pelos quais talvez você não queira seguir a fisioterapia ortopédica como a sua principal área de atuação na fisioterapia. Lembrando que nós já fizemos vídeos aqui no canal falando sobre 5 motivos pelos quais talvez você queira seguir a fisioterapia ortopédica, a fisioterapia neurofuncional. Então vou deixar o card passando aqui em cima para você dar uma olhada e se você tiver interesse, vê lá por favor os 5 motivos que te fariam escolher a ortopedia ou a neurofuncional e etc. Mas hoje a gente está aqui para meter o pau na fisioterapia ortopédica sem demagogia. E olha só, eu quero deixar uma coisa muito clara. Isso aqui é só um ponto de vista meu. E olha que eu trabalho com fisioterapia ortopédica há quase 7 anos. Então tudo que eu estou falando aqui não é sem experiência. Eu tenho experiência na área e o que eu estou falando aqui é baseado na minha vivência clínica. Tranquilo? Então vamos direto ao ponto, vamos falar sobre o primeiro aspecto que me faz pensar que você deve pensar 2 vezes antes de escolher a fisioterapia ortopédica. Bom, o primeiro aspecto seria a grande rotatividade dos pacientes. Se você viu o vídeo anterior, você deve estar assim, cara, esse Gabriel não sabe de nada, porque ele falou da última vez que essa rotatividade era boa para o fisioterapeuta e agora ele está dizendo que é ruim. Pois é, essa grande rotatividade que acontece nos pacientes da fisioterapia ortopédica tem um ponto bom e um ponto ruim. O ponto bom é que isso facilita que o seu nome ele circule entre o meio dos pacientes e possivelmente você receba mais indicações de paciente, até porque isso é muito importante na nossa profissão hoje em dia ainda. Mas existe também um ponto muito negativo, porque uma grande rotatividade dos pacientes, se você não tiver um discurso e um planejamento muito bem alinhado para assim que um paciente ter alta, você botar outro no lugar dele, isso faz com que você perca planejamento financeiro. Se você trabalha com pacientes particulares, se você trabalha atendendo a domicílio, imagina, você dá alta para um paciente e ficar um tempo sem paciente até conseguir outro. Isso representa um rombo nas suas finanças mensais. Então, tenha isso em mente. A grande rotatividade ela é boa porque facilita, de certa forma, com que o seu nome circule, mas é ruim porque se você não tiver um bom planejamento, você vai acabar ficando sem grana. Um segundo aspecto que eu acho que você tem que levar em consideração antes de escolher a fisioterapia ortopédica é que o mercado ele pode até ser amplo e aberto, o mercado de trabalho, mas ele é muito desvalorizado. Então isso pode acabar fazendo com que você tenha retornos financeiros um pouco menores do que a sua expectativa. Mas para te resguardar que isso aconteça, eu também já fiz vídeo aqui no canal, olha só que legal, falando sobre o referencial nacional que o COFITO estabeleceu, ou seja, o nosso Conselho Federal estabeleceu um valor mínimo para atendimento para cada área de atuação da fisioterapia. Então, dá uma olhada na tabela, eu vou deixar ela linkada aqui na descrição, dá uma olhada nos vídeos que eu já fiz aqui no canal, porque eles vão te ajudar a cobrar um valor justo pelo seu trabalho. O terceiro motivo é o uso excessivo de ferramentas de eletro, termo, fototerapia, enfim, todos esses aparelhos, ultrassom, TENS, etc., dentro da atuação da ortopedia. E isso é muito complicado, porque culturalmente nós temos uma massa da nossa profissão que está habituada a lançar mão desses recursos, não como recursos complementares, mas como basicamente a sua principal ferramenta de trabalho. E a gente já sabe hoje, a literatura mostra pra gente que esses recursos eles não têm potencial quase algum para fazer com que uma disfunção melhore apenas usando essas ferramentas. Então é muito mais válido hoje em dia você levar em consideração outros tipos de abordagem, através da cinesioterapia, através do fortalecimento, que isso tem muito mais resguardo na literatura de que vai funcionar para a grande maioria das disfunções ortopédicas quando comparadas de maneira isolada ao uso dessas ferramentas de eletro, termo e fototerapia. O quarto ponto e o penúltimo é uma menor adesão ao programa de reabilitação por parte do paciente. Diferente das disfunções neurológicas, onde os pacientes eles têm um acometimento tão grave que isso leva a repercussões muito severas no dia a dia, é muito comum que o paciente que sofre de alguma disfunção ortopédica, ele melhore, por exemplo, estou falando aqui, vou dar um exemplo de dor, tá? Ele tem uma dor no joelho e aí
ele está fazendo o seu programa de reabilitação e ele sente que a dor melhorou. Mas o programa ele ainda não terminou. Esse fisioterapeuta ainda tem bastante a ser trabalhado, mas ele começa a se questionar, o paciente, se ele deve ou não continuar, porque ele já está melhor da dor. E muitas vezes isso acontece, eu estou dando o exemplo do joelho, mas isso acontece para a dor lombar, isso acontece para diversas disfunções do corpo humano. E isso, se o fisioterapeuta ele não tiver um discurso educativo muito bem alinhado, de que esse programa ele tem um início, meio e um fim, esse paciente muitas vezes ele foge do programa de reabilitação e ele tem uma recidiva daquela disfunção, ele volta a ter dor, ele volta a ter problemas naquele segmento que era anteriormente acometido. Então esse é um ponto negativo da fisioterapia ortopédica, essa característica do paciente de se sentir encorajado a abandonar o programa quando se sente melhor. Então o fisioterapeuta ele tem que estar preparado para isso, senão ele vai perder o paciente e ainda vai ficar com uma fama ruim. E para finalizar, o quinto ponto é a famosa dor crônica. Trabalhar com dor crônica não é nenhum problema, tá bom? Tem muita gente que se sente bem, que gosta de trabalhar com pacientes com dor crônica, mas tem gente que não gosta, porque a dor crônica ela precisa ser abordada de uma maneira multidisciplinar na grande maioria das vezes. A gente precisa ter uma abordagem biopsicossocial dessa dor, não ficar investigando somente aquele sintoma específico, aquele segmento. A gente tem que olhar para o cenário da dor crônica de uma maneira um pouco mais ampla. E tem fisioterapeutas que não gostam de trabalhar com esse modelo de disfunção, seja pela dificuldade de ter um resultado, seja pela falta de networking com outros profissionais que auxiliariam nesse processo de reabilitação. Então, essa pode sim ser uma das razões pelas quais você vá pensar a respeito da fisioterapia ortopédica. Pessoal, então é isso. Esse vídeo foi bem rápido e objetivo, espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui na descrição todos os links que eu acho úteis para vocês. O meu Instagram, o meu site, o meu podcast. Não se esquece de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para que essa mensagem chegue para mais fisioterapeutas e assim a gente possa fortalecer a profissão. Lembrando também que se você estiver precisando estudar um pouco mais de anatomia, que é a ciência matriz da nossa profissão, eu estou deixando aqui embaixo também na descrição o link de 2 cursos de anatomia que eu indico de olhos fechados, que são os cursos do Rogério Gozzi, um cara que já está há bastante tempo no mercado, o cara já é muito grande, inclusive aqui no YouTube, então eu vou deixar o link aqui para você conhecer o curso dele, caso seja do seu interesse, beleza? É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo, um abraço e tchau!